Livro Diálogo com as Sombras. Autoria Hermínio C. Miranda. O Vingador. Vingar-se é ir à forra, punir alguém por aquilo que fez ao vingador, e por isso, vingança é uma palavra-chave nos trabalhos de desobsessão e esclarecimento. Aquele que se dedica a essas tarefas precisa estudá-la a fundo, suas origens, suas motivações, seus mecanismos e as soluções que lhe estão abertas. É preciso entender o vingador e aceitá-lo como ele se apresenta, se é que pretendemos ajudá-lo, pois ele é, antes de tudo, um prisioneiro de si mesmo, através da sua cólera e da sua frustração. Sua maior ilusão é a de que a vingança aplaca o ódio, quando, na realidade, o alimenta e o mantém vivo. Sua lógica é, ao mesmo tempo, fria e apaixonada, calculada e impulsiva, paciente e violenta e sempre implacável. Envolvido no seu processo, ele nem sequer admite o perdão e é capaz de perseguir sua vítima através de séculos e séculos, ao longo de muitas vidas, tanto aqui na carne como no mundo espiritual. Quase sempre, a vingança desdobra-se a partir de um acaso pessoal, mas é comum encontrarmos também o vingador impessoal, aquele que trabalha para uma organização opressora. Ainda veremos isso mais adiante. O vingador observa, planeja e espera a ocasião oportuna e o momento favorável. Não se precipita, mas não esquece. Sempre que pode, interfere, ainda que seja somente para espetar uma agulha em sua vítima indefesa. Casos tremendos e persistentes de obsessão vingativa resultam de amores frustrados, traídos ou indiferentes. Paixões irrealizadas ou aviltadas despertam os mais profundos sentimentos de revolta. De outras vezes, são crimes horrendos como assassinatos, espoliações, desonras, difamações, iniquidades de toda sorte. O vingador é aquele que tomou em suas mãos os instrumentos da justiça divina. Não confia nela, ignora-a ou não tem paciência de esperar por ela. Não sabe ainda que o reajuste virá fatalmente, através da lei de causa e efeito. Todo aquele que fere com a espada há de ser ferido por ela, segundo nos advertiu Cristo. É certo, porém, que chegado o momento do resgate, a lei não exige que ninguém, seja quem for, tenha que empunhar a espada para ferir o irmão devedor. Pode dar-se muito bem que ele se fira acidentalmente, caindo sobre um instrumento, por exemplo, ou morrendo numa intervenção cirúrgica, em princípio destinada a preservar-lhe a vida, e, portanto, sem nenhuma intenção de cortar o fio que mantém unidos corpo físico e perispírito. Em mensagem transmitida a Francisco Cândido Xavier, o irmão X narra um episódio desses, em que uma atrocidade praticada no ano 177, ao tempo de Marco Aurélio, veio a ser cobrada pela lei na tragédia de 17 de dezembro de 1961, na cidade fluminense de Niterói. As simetrias são perfeitas. Não faltou um só elemento nessa cobrança coletiva e despersonalizada. Aqueles que ajudaram a promover o dantesco episódio de Lyon, há quase 18 séculos, reuniram-se no circo de Niterói. As mesmas correrias, o mesmo atropelo, a mesma passagem estreita por onde alguns escaparam ao inferno. Aqui ele faz referência à tragédia no circo, narrada no Reformador de março de 1962.
Tivemos certa vez um caso de vingança que muito nos marcou. Alguém nos pedir ajuda espiritual para uma jovem em constante estado de revolta, angústia e desajuste. Colocamos seu nome em nosso caderno de preces e aguardamos. Sem muita demora, 2 ou 3 semanas após, compareceu ao grupo o espírito indignado de seu perseguidor. E a história desenrolou-se. Fora seu esposo em antiga existência, na Idade Média. Eram gente abastada e provavelmente da nobreza, pois viviam num castelo. Seu drama é que, segundo ele, todos os dias, através dos séculos decorridos, à mesma hora, ele abre determinada porta, já sabendo o que vai encontrar. A cena inesquecível do flagrante de traição. Matou-a e suicidou-se, segundo os deformados códigos de honra daquela época. No entanto, a tragédia, longe de pacificar seu coração ou aplacar seu rancor, ainda mais o exacerbou, porque sofreu horrores, não apenas por causa do assassinato da esposa, como também em razão do horrendo crime do suicídio. As dores que se seguiram consolidaram seu ódio, e desde então ele perseguiu o espírito da antiga amada. Tanto ele como ela tiveram outras vidas nesse íntere, e ela estava novamente encarnada. Seu desejo agora era o de levá-la ao suicídio. A jovem sofria realmente de impulsos suicidas, para tê-la totalmente sob seu domínio. Ele sabe da sua responsabilidade e está bem consciente de que responderá pelos novos crimes que pratica para vingar-se. Mas isso para ele não importa. O que interessa no momento, e esse momento dura séculos, é a vingança em si mesma. Por outro lado, os vingadores sempre se esquecem ou ignoram que não há sofrimento sem motivo. No caso, se ele sofreu traição, é porque, por sua vez, já traiu também no passado. E como poderemos negar indefinidamente o perdão de uma falta cometida contra nós, por mais grave que seja, se também precisamos de que as nossas próprias faltas sejam perdoadas? Mas, em situações como essas, há um curioso processo emocional que o doutrinador precisa conhecer e empregar. É o paradoxo do ódio-amor. O vingador pensa odiar uma criatura que ele ainda ama, a despeito de tudo. Se a odiasse, simplesmente já a teria esquecido e não se manteria preso a ela durante tanto tempo. Parece que lhe restou uma esperança de reconquista dolorosa, tênue, inconsciente, mas persistente. No caso, sob exame, foi realmente o que os salvou do tenebroso drama. Lembrei-me de perguntar se não tinham tido filhos. Realmente tiveram 2 criaturinhas encantadoras. Um casal, que ele eternamente dizia que eram 2 anjos. Disse-me ainda que, atrás da porta seguinte, que ele se recusava sempre a transpor, sabia que encontraria os filhos amados. Era preciso, no entanto, manter acesa a chama rubra do ódio que temia ele acertadamente, não poderia subsistir ao lado da doçura do amor paterno, que o colocaria em uma situação de ternura que ele queria evitar. Na sessão seguinte, trouxeram-lhe por desdobramento o espírito da ex-esposa. Houve um diálogo emocionado, no qual percebíamos apenas as suas falas. Sente-se vazio e cansado. Não tem mais ânimo nem para vingar-se. Você é um trapo, e eu também, diz a ela. Somos 2 trapos. Vá em paz,
que não a perseguirei mais. Que Deus nos abençoe. E adormeceu. É extremamente complexo o processo da vingança. De certa forma, a lei universal nos proporciona os elementos para exercê-la, porque, com sua falta contra nós, aquele que nos feriu colocou-se à mercê da reparação, quase sempre dolorosa. E por isso, o vingador sente-se um instrumento da justiça divina, com todo o direito de exercê-la, esquecido de que está reassumindo um compromisso que, em parte, havia resgatado pela própria aflição que procura punir a seu modo. Por outro lado, ao mesmo tempo em que ele se vinga, o ofensor libera-se pela dor e acaba, ao longo do tempo, por situar-se fora de seu alcance. Enquanto ele, o perseguidor, continua preso à sua problemática e, portanto, às suas angústias, com um passivo enorme de faltas ainda por resgatar. Ao vingar-se, ele reabre o ciclo da culpa e expõe-se, por sua vez, novamente à lei, que se voltará contra ele a alhures no tempo e no espaço. Se conseguirmos convencer o vingador da lógica férrea desse mecanismo, estaremos em condições de ajudá-lo a libertar-se. Caso contrário, ele seguirá escravo da sua própria vingança, de vez que o livre-arbítrio, que lhe faculta a decisão de agir, responde do mesmo modo pelas consequências amargas e inelutáveis que provoca. Não há outras opções. Ou ele perdoa e segue à frente, ou insiste em cobrar e demora-se nas sombras do sofrimento. Consideramos diferentemente o obsessor e o vingador. Embora tenham muito em comum nos seus métodos de ação e no que poderíamos chamar de sua filosofia, eles diferem sutilmente. Obsessão, muitas vezes, é vingança, mas a vingança não é necessariamente um processo obsessivo. Não sei se me faço entender. O espírito pode vingar-se longa e profundamente, sem desencadear obsessões à sua vítima, empenhando-se apenas em criar-lhes dificuldades e dores, angústias e frustrações. É que o espírito encarnado e desencarnado, que sofre um processo vingativo, está, de certa forma, à mercê de seu algoz, porque, ao errar, expôs-se ao reajuste. Mas, mesmo devendo, perante a lei desrespeitada, poderá estar salvo da obsessão em si mesma. Assistimos, às vezes, à vingança indireta. Sem poderem, por qualquer razão, atingir a vítima visada, os cobradores alcançam-na, fazendo sofrer aqueles que a cercam, e que, por suas falhas pessoais e por suas conexões espirituais com a vítima, são impiedosamente sacrificadas ao ódio. De um pobre irmão envolvido em antiquíssima trama vingativa, alguém ouviu dizer certa vez: sou responsável por todas as dores que os teus vêm sofrendo há muito tempo. Isto não quer dizer que a vítima indireta seja invulnerável ou inatingível pela santificação. É que, empenhada em sincero e honesto processo de recuperação, dedicado à prece, ao serviço ao próximo, à melhora íntima, coloca-se sob a proteção da própria lei divina, que lhe concede um crédito de confiança, pois as culpas são resgatadas também através do amor, e não apenas da dor. Atenção, porém, para um pormenor. Isto não significa que sofram os justos pelos devedores, nem os pais pelos filhos ou a esposa pelo marido. Não há sofrimento inocente na justiça divina. O que acontece nesses casos
é que o vingador atinge a vítima que se colocou fora de seu alcance através daqueles que lhe são caros, mas que também se acham em débito perante a lei por motivos outros.